Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso canal Planta em Pote. Eu sou Roberto Tacani. Esse canal nós criamos para tentar passar para vocês tudo sobre cultivo de plantas em vaso de uma forma um pouquinho mais simples. O canal também tem o objetivo de ajudar as entidades e hoje eu dedico esse vídeo para a Capela da Sagrada Família de Nazaré, tá certo? Ajude você também. Pessoal, peço a ajuda de vocês também para com o canal, tá certo? Clique nesse joinha, clique também no inscrever-se, tá certo? E compartilhe os nossos vídeos com seus amigos e suas amigas. Isso ajuda muito o nosso canal. Hoje vamos falar do substrato, a sua esterilização pelo sol, tá? Seria a esterilização solar. Isso vale a pena? Muitos ouvintes pedindo para que eu falasse um pouquinho mais detalhado sobre esse item, né? E não é somente para quem tem muitas plantas. Esta metodologia pode ser utilizado para quem tem poucos vasos, tá certo? Eu vou explicar aqui, fique até o finalzinho que vocês vão entender muito bem um processo muito bacana e que pode proteger as suas plantas. Eu já fiz um vídeo, né? Já está postado um vídeo sobre esterilização do substrato, tá? Eu vou deixar aqui no link, se vocês puderem assistir, para quem não assistiu, seria interessante. Professor, eu tenho somente 3 vasos em casa, né? Vou comprar mais alguns, mas eu tenho que fazer a esterilização, vale a pena? Sim, vale a pena fazer a esterilização, tá? Depois de eu ter postado vários problemas, né, com relação a pragas, doenças, né, você pode basicamente fazer um desses processos que a gente vai falar aqui, tá? E você vai com certeza ajudar na proteção dessas suas plantas, mesmo que seja uma. Entender um pouquinho todo o processo, como é que funciona esse sistema. Com calor, tá, armazenado, tá, a gente consegue praticamente eliminar pragas e doenças, né? As pragas que eu já comentei aqui, por exemplo, os nematóides, as cochonilhas das raízes, os pulgões das raízes, e assim muitas outras pragas e também doenças, tá? Se a gente conseguir, tá, uma temperatura de 70 a 75 graus Celsius, tá certo? Isso vai eliminar, tá, as pragas. As informações que nós temos na literatura diz que o período, né, principalmente pela solarização, chega em torno aí de seus 30 a 35 dias. E quais os materiais que nós precisaremos para fazer essa esterilização? Olha, basicamente, dependendo do volume que você queira esterilizar o seu substrato, você pode usar, por exemplo, os plásticos agrícolas, né? Esses filmes plásticos tem que ser transparente, tá certo? Utilizado basicamente para a cobertura das casas de vegetações, né? E a espessura desse plástico tem que ser interessante que seja de 150 micra ou 0,15 milímetros, tá certo? Porque elas são um pouquinho mais grossas e vai resistir por um tempo maior, né? Resistir por um tempo maior significa que eu posso fazer várias vezes, tá? Posso utilizar também saco plástico, né? Esses sacos plásticos normais, desde que seja transparente, tá certo? E também que seja de uma espessura um pouquinho maior, tá? Então, de 150 micras. Aproveito nesse intervalo para mostrar para vocês um pouquinho desse trabalho nosso, tá? Cultivo moderno de orquídeas da espécie Phalaenopsis, ok? Ela está em 12 capítulos, né? Está muito bem ilustrado, que nem vocês podem ver aqui. Aqui a gente ensina
o sistema de polinização, produção de muda. Quem tem poucas quantidades, né, vocês podem fazer o seguinte, podem utilizar garrafa PET, né, transparente, tá certo? Não essa de coloração verde, tá? Essas de coloração mais clara, tá? Vocês colocam o substrato aí dentro, fecha, né, e deixa no sol. Como eu já disse, né, o pessoal do meu projeto tem feito isso com as garrafas PETs. No momento que já fez a mistura do substrato, o pessoal coloca na garrafa PET e deixa em cima da telha, tá certo? No caso dos filmes plásticos, né, eu vou mostrar aqui em slides, né, vocês têm que fazer o seguinte: coloca o substrato numa forma de pastel, ou seja, você coloca o substrato, tá certo, em cima do plástico e você fecha, tá, o seu substrato. Interessante que elas não tenham mais do que 10, 15 centímetros de altura, tá, do substrato dentro do filme plástico, ok? Uma vez que vocês completaram, vocês dobram todas as pontas do plástico, tá certo? E deixa aí durante 25, 30 dias. No caso de chuva, no caso de tempos nublados, é interessante que vocês aumentem o prazo da esterilização, ok? Um cuidado aí também é para que animais, né, cachorros, gatos não fiquem andando em cima desse sistema, tá certo? Porque pode, na hora mais quente, né, o filme fica mais sensível, ela pode rasgar. Então são alguns cuidados que vocês têm que ter com relação a esse procedimento com filme plástico. Com relação a sacos, né, o que vocês têm que fazer é o seguinte: colocar o substrato, amarrar o saco, deixar no sol, tá certo? Bom, uma vez pronto, pessoal, vocês peguem esses materiais, substrato, em saco. Como ela já está ensacada, vocês podem armazenar ela para não haver a recontaminação, tá certo? No caso do filme plástico, vocês vão ter que recolher isso em sacos plásticos individuais e vocês armazenem, tá certo? Isso tem tido um resultado muito interessante com vários produtores. Alguns cuidados também, né? Não faça esse tipo de esterilização próximo a construções ou onde tenha árvores, né, que elas podem fazer a sombra, tá? E esse processo fica prejudicado. Então vocês têm que fazer, tá, esse procedimento em campo aberto. Vou colocar aqui então alguns pontos positivos e negativos, né? Vamos começar pelos negativos, né? Esse procedimento, tá, fica um pouquinho complicado nas épocas de chuva, tá certo? Então, quando você tem época de chuva, o interessante é que vocês façam a esterilização antes das chuvas, tá certo? Aí você armazena esse material e vai utilizando durante essa época da chuva. Outro ponto negativo é o tempo, né? 30 dias, 35 dias parece que não, mas é muito tempo, né? Os outros tipos de esterilização é praticamente no mesmo dia. Eu vou comentar isso mais para frente, tá certo? Então, essa é uma dificuldade com relação a esse procedimento, né? Outra desvantagem é com relação à durabilidade do plástico, né? Isso vai depender muito dos fabricantes, da qualidade do filme plástico. Então, normalmente, esses filme plástico de 0,15 milímetros, a gente tem conseguido fazer numa média aí de 5 até 8 esterilizações. Pontos positivos, né, eu acho interessante porque é um processo barato, né, ninguém precisa pagar ainda pelo sol. Esse processo tem uma eficiência muito grande, né? Eu já vi produtores, inclusive, resolver várias situações de pragas, de contaminações de substrato, perca de plantas
por esse procedimento. Você pode e deve fazer, mesmo que a quantidade seja de 1 litro, né? Seja de 2 litros, né? Que são a quantidade das garrafas PETs, tá certo? Então é muito interessante. E outra é que você pode armazenar esse substrato por um bom tempo. Depois de esterilizado, ela dificilmente vai se contaminar se você fizer todo o procedimento de armazenamento. Vocês viram que esse vídeo é muito importante, né? Então, se vocês puderem compartilhar esse vídeo, passe para seus amigos, suas amigas esse vídeo, que é muito importante. E mande sugestões, tá? Porque eu sempre acho que vocês já sabem essas técnicas, né? E a gente acaba não falando, tá certo? Então, por favor, né? Vocês compartilhem e mande sugestões de outros vídeos, de outros assuntos, né? Que a gente vai passar para vocês, tá? E mande também as suas perguntas, tanto aqui pelo YouTube, também pelo Instagram, tá bom? Pessoal, então peço a sua colaboração para a entidade Capela da Sagrada Família de Nazaré, tá certo? Essa entidade auxilia muita gente, tá? Distribuindo cesta básica, ajudando o pessoal com maiores problemas, tá certo? Ajude você também. E não esqueça de ajudar o nosso canal também, tá certo? Dê o seu like, tá? Aperte no joinha e inscreva-se nesse canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.